Olá, pessoal. Saúde a todos. Boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora que estejam assistindo este vídeo. Vamos tratar neste vídeo, nesses tempos de pandemia que nos deixa pouco tempo para estudar e desassossegado, para nos tira o sossego, para nos dedicar a essas aulas. Então vamos tratar nesta aula da determinação de alturas de difícil acesso. Aqui neste caso, nesse exemplo, conforme vocês viram na capa, trata-se de determinar a altura da mesoestrutura de uma ponte, Aqui está representada assim a mesoestrutura. A sua altura vai desse bloco de coroamento até o tabuleiro em cima, Está englobado aqui aquelas vigas transversinas e o pilar que nasce nesse bloco de coroamento, Então é a mesoestrutura. Abaixo desse bloco de coroamento, podemos dizer assim, está a infraestrutura e a mesa aqui, a laje com parapeitos, com essas longarinas é a superestrutura. E vamos simular aqui, então, que se queira determinar essa altura aqui dessa mesoestrutura, desse pilar aqui, junto com essa viga. E para isso, imaginamos aqui um topógrafo estacionado assim num lugar que permita, vamos ver já como se resolve esse problema, e ele vai fazer medidas com o teodolito para pontos que ele pode definir perfeitamente aqui nessa interseção da viga com o tabuleiro e aqui também numa parte aqui do pilar. Vamos ver como é que se faz isso. Essa altura, então, seria essa altura aqui do fuste, tudo direitinho, mais essa altura aqui do instrumento, daqui do teodolito, seria aqui esse ΔI. Dessa maneira, teria-se assim essa altura H, desde o bloco de coroamento aqui até a viga. Vamos ver como isso se faz. Agora, o que motivou esse vídeo? Esse vídeo foi motivado por um comentário aqui no nosso canal, nesse link aqui, quando eu vou colocá-lo aí nas descrições, junto com outros links para vocês recordarem. E esse inscrito, então, diz-me ele lá, o senhor tem alguma aula dessas de cálculo de altura? Por exemplo, se quisesse medir a altura de uma torre, poste, pilar, árvore, do outro lado do rio, naquele vídeo que ele se refere, nós estávamos fazendo uma triangulação para servir de infraestrutura de apoio topográfico para a locação dos pilares da ponte, e controle da construção da ponte. Bom, eu imagino aqui que ele queira dizer com isso uma maneira de determinar alturas de difícil acesso. E foi isso que me motivou a fazer esta aula. Então vamos a ela. Trata-se, então, da determinação de alturas de feições topográficas, naturais ou artificiais, construídas pelo homem, que sejam de difícil acesso para serem determinadas. Para o pré-requisito de se resolver esse problema, temos a resolução de triângulos. E eu quero, então, lembrar a vocês que para definir um triângulo são necessários, no mínimo, 3 de seus elementos, exceto se forem dados pelos seus 3 ângulos. Então, o triângulo fica sendo determinado por um lado e 2 ângulos. Então, está aqui representado um lado e 2 ângulos adjacentes a esse lado, fica assim formado um triângulo. Os outros elementos do triângulo, são 6 elementos, 3 lados e 3 ângulos,
podem ser calculados pela trigonometria a partir desses dados conhecidos desse lado e desses dois ângulos alfa e beta. Desse lau, né, de um ângulo entre dois lados conhecidos, teria aqui um lado, outro lado conhecido, e o ângulo entre esses dois lados conhecidos. E também com os três lados conhecidos, L, 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 né? Então, esses triângulos assim, se vocês não estão reconhecendo, mas isso são, na topografia, eles recebem uns apelidos, como interseção avante, como esse aqui, interseção inversa, trilateração e assim por diante, né? A topografia é muito simples na medida que vocês se convencerem que basta estudar geometria, aquela geometria do curso fundamental, trigonometria e um pouco de geometria analítica, e toda a topografia será resolvida, será calculada. Não é preciso estar apegado a softwares. É lógico que os softwares serão usados e a computação para aumentar a produtividade, mas vocês saberão o que o software está fazendo. Aquilo não será uma caixa preta para vocês. É isso que eu incentivo vocês a fazer. Estudem geometria, trigonometria, um pouquinho de geometria analítica, o fundamental, que só lhe trará lucro. Nesse caso, de serem dados três ângulos. Então está aqui um triângulo dado por três ângulos. Mas esse triângulo não está definido, embora sejam os três ângulos medidos ou conhecidos, porque um outro triângulo com esses mesmos três ângulos também estará formado. Então não é possível, esse triângulo fica indeterminado. Por isso que está dito aqui, exceto se forem dados os três ângulos. Então, com três ângulos somente não define um triângulo. Então, isso é importante. Então, vamos ver como se resolve esse problema. Então, esse problema que está lá na capa, para medir lá a mesoestrutura, né? Então, teríamos aqui como elementos medidos, vai se medir com teodolito. Esse ângulo aqui, α1, esse α2, né? São complementos das distâncias zenitais. Estou colocando aqui α1 e α2 já para melhorar. E aqui está o ΔI, que seria a altura do instrumento, esquematizada. Aqui essa distância D é uma distância medida lá no terreno, compondo assim o triângulo. Fica então o triângulo com um lado medido e dois ângulos. É aquele primeiro caso da existência do triângulo. Triângulo dado por um de seus lados e dois ângulos. E para resolver esse problema, então, é resolver o triângulo por trigonometria. Esse triângulo aqui, reparem que o que queremos determinar é a sua altura. Essa altura H, a altura do triângulo. Podíamos determinar, calcular a altura, calcular esses outros dois lados, calcular esse outro terceiro ângulo. Então, tendo três elementos do triângulo, os outros três podem ser calculados por trigonometria ou geometria. Basta isso, né? Então, está aqui. Então, todos esses elementos são medidos. A altura do instrumento, essa distância D. Então, reparem que essa distância D, ela deve ser uma distância compatível com os outros dois lados. Não pode ser uma distância muito pequenininha se a altura do triângulo ou a altura que se quer medir estiver muito longe, que fica então esse ângulo aqui, ó, esse ângulo no vértice muito pequeno. Eu já fiz aulas aqui mostrando a vocês o perigo dos ângulos pequenos. Acarreta erros muito grandes no cálculo. Então, essa distância D que vocês devem determinar lá no terreno deve ser uma distância compatível com a altura do triângulo, com os lados do triângulo, né? Então, nós queremos determinar a altura do triângulo. Depois de determinar a altura do triângulo, para determinar lá aquela altura até, vamos dizer assim, até o chão, até
a base de referência que eu coloquei aqui, até onde está o teodolito, que é esse H maiúsculo, é só somar ao H minúsculo o ΔI, né? Então vamos determinar esses elementos a serem medidos. Então devem ser calculados, né? Desculpem. Devem ser então calculados essa distância x e essa altura do triângulo e essa altura aqui que será aquela altura até o chão. Então vamos aplicar a trigonometria, né? Essa altura aqui pequena, reparem que ela que tem um triângulo retângulo aqui, nessa distância aqui do ângulo α2 aqui adjacente, que tem a base, o lado x e esse ângulo alfa. Então isso aqui é o cateto oposto desse triângulo retângulo. Então o cateto oposto é igual ao produto do cateto adjacente pela tangente do ângulo. Então x tangente de α2 dá a altura do triângulo. Então já temos aqui a altura do triângulo. Mas nós não temos essa distância x. Ela terá que ser determinada, né? Essa equação aqui tem duas incógnitas. Essa altura do triângulo e essa distância x. É preciso, então, fazer um outro triângulo. Então, vamos usar esse triângulo mais externo, também retângulo aqui, nesse ponto D. Então, a base do triângulo será essa distância D mais essa distância x. O D é conhecido, o x é desconhecido, tá? Então, D mais x, que é esse cateto aqui adjacente, cuja altura h queremos determinar novamente. Então, distância D mais x vezes a tangente desse ângulo α1 vai nos dar novamente a altura h. Então, nós podemos igualar essas duas equações 1 e 2. E com isso, ficamos aqui só com a incógnita x, porque os ângulos α1, α2 e a distância D nós conhecemos. Então, vamos calcular aqui, vamos extrair daqui, evidenciar, né, a distância x. Então, aqui, desmembrando aqui esse parêntese, né, D tangente de α1, x tangente de α1, colocando tudo que tem x para um membro da equação e o que não tem x para o outro membro, colocando aqui o x em evidência e dividindo tudo por tangente de α2 menos tangente de α', ficamos então assim com essa terceira equação, que nos dá o valor de x, que tudo aqui nós conhecemos, a distância D e os ângulos α1 e α2 medidos com teodolito. Então, levando essa equação 3 aqui numa dessas duas, por exemplo, na primeira, nós podemos calcular a altura H. Então, a altura H é só pegar esse x nessa expressão e colocar aqui no valor da incógnita x. Já ficaria, então, H é o D, o x, né? Que é D tangente de α1, tangente α2 menos tangente de α1, vezes tangente de α2. Tangente de α2. Pronto, já temos aqui a altura do triângulo. A altura lá da mesoestrutura será então pegar essa altura e somar a altura do instrumento. Estou considerando um instrumento num plano de referência igual ali ao daquele bloco de coroamento que eu mostrei a vocês naquela figura. Tranquilo, senhores? Está resolvido assim um problema. Mas poderíamos ainda imaginar uma outra situação. O efeito da curvatura aqui, porque esses ângulos alfa, eles são medidos com teodolito e temos o efeito da refração atmosférica. Nós já vimos em aulas de topografia e em vídeos como é que se calcula o efeito da esfericidade e da refração atmosférica. É por essa expressão aqui que eu já deduzi essa expressão, está nesses vídeos, está lá na BNT 13133 e 14166. Essa é a expressão
usada para corrigir as alturas do efeito da refração, né, no nivelamento trigonométrico unilateral, que é o caso que nós estamos usando ali para determinar aquela altura. Essa distância D aqui é uma distância em quilômetros e o resultado do efeito conjunto da esfericidade da Terra menos a infração atmosférica é dado em metros. Então, por exemplo, se aquela distância D foi igual a 1 quilômetro, a distância lá até aquele pilar, então substituindo isso aqui por 1, que é em quilômetros, né? O efeito vai ser 0,0678 metros. Então, reparem aqui, ó, que a altura do pilar, se nós não considerássemos esse efeito da refração e da curvatura, nós estaríamos cometendo um erro de praticamente 7 centímetros, é só, 7 centímetros. 7 centímetros, arredondando aqui no centímetro. Seria o quanto nós estaríamos errando na altura daquele pilar. Então, imagina que se fosse numa obra que vocês estivessem fazendo de determinar o comportamento dinâmico lá de deformação daquela estrutura ao passar caminhões de carga lá, ou ao longo do tempo, para ver se está havendo recalque das fundações. Então, vocês não poderiam deixar de considerar esses 7 centímetros, porque, poxa, 7 centímetros, se for desconsiderado, imagine uma deformação lá de 7 centímetros, o pilar lá, a fundação estaria se abatendo e vocês não teriam condição de determinar aquele problema que está sendo causado. Então, é preciso levar em conta o efeito da curvatura e da refração atmosférica. Tranquilo, senhores? Entenderam? Eu vou deixar na descrição do vídeo aulas que eu já fiz em que isso é considerado, né? Então, já a altura lá da mesoestrutura será aquela da altura do pilar, mais ΔI, mais esse efeito da curvatura e da refração, por exemplo. Mais esses 68 milímetros, ou 7 centímetros, tá? Vamos ver um outro caso de altura de torre, como seria uma outra situação, talvez mais perto do que aquele nosso inscrito estivesse em mente. Então, imaginando aqui uma torre distante, assim, de difícil acesso, que sua altura tivesse que ser determinada indiretamente, né? Não dava para ir lá e botar um fio de aço, alguma coisa, lá na sua extremidade e esticar até aqui. Então, repare o seguinte, eu vou juntar esse problema aqui com esse primeiro. Eu deixei aqui tracejado em azul aquele nosso primeiro cálculo, em que nós consideramos aquela altura H desde o ponto mais elevado lá, é como se fosse lá o encontro lá da laje com a viga, né? E viesse até aqui no fundo do pilar. Então é como se fosse lá. Então, se fosse uma torre, vocês resolveriam o problema, aquele probleminha anterior, 2 vezes. Determinariam 2 alturas de 2 triângulos. Teria aquele primeiro triângulo formado, de altura H, que iria até lá o alto da torre, tá vendo assim? E depois se formaria um outro triângulo, em que a altura seria H', que seria da base da torre até o plano de referência aqui, onde está o centro óptico do teodolito. Aqui continua a altura do instrumento. Então, seriam 2... resolução daquele mesmo problema anterior 2 vezes. Nesse problema anterior, nós já vimos que essa altitude H, em função daqueles ângulos α1, α2 e dessa distância D, é assim. Então, analogamente, nós podemos calcular essa altura H1, que é só substituir os ângulos β1 e β2
como se fossem aqueles alfa 1 e alfa 2. E vocês chegariam a essa mesma fórmula. D tangente de beta 1 e tangente de beta 1 menos tangente de beta 2 vezes tangente de beta 2. Seria isso aqui. De modo que a altura da torre seria só subtrair o H calculado da altura desse triângulo maior, menos o H', que é a altura do triângulo menor. Teria então assim a altura da torre. Perceberam, senhores? Terminamos assim, é fácil. Reparem que isso é uma trigonometria, então estudem a trigonometria lá do ensino médio, que ela resolverá problemas de tal monta que vocês não imaginam para vocês raciocinarem. Não existe coisa melhor para raciocinar do que a geometria e a trigonometria. Tranquilo, senhores? Bom, então, muito obrigado por assistir nossas aulas. Eu vou colocar nos vídeos, na descrição, aqueles vídeos para vocês recordarem o nivelamento trigonométrico por nivelamento por visada unilateral, para vocês verem o efeito da curvatura e refração, que foi isso que nós aplicamos aqui, que é um método usado na topografia, mas nada mais é do que do que a aplicação de resolução de triângulos lá do nível médio, pô. É só isso. Só isso. Então, obrigado por assistir esta aula. Façam comentários e sugestões, que eu estou aqui para contribuir, para ajudar vocês na medida que eu possa. E compartilhem esse vídeo, tranquilos, né? Então, muita saúde a todos e até a vista, pessoal!